o Alan. A gente sabe que, nesse momento, o Manchester City tem um interesse na contratação dele. Perder o Alan, nesse momento, te preocupa mais pelo 1 contra 1 que ele tem ou aquilo que ele pode te entregar também sem bola? Eu só acho que essas equipas querem um jogador como o Alan, porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito. Porque se vocês virem como é que joga o Manchester City, por exemplo, tem lá um jogador que se chama Neto, não sei se vocês conhecem. Sabem quem é o Neto? Português. Que jogou contra nós. Está no Chelsea, sim, desculpa. Que por acaso foi eu que o treinei também. Pronto. Só que para ir buscar esse jogador, quem quiser buscar esse jogador vai ter que pagar para aí 100 milhões de euros. E para aqueles que entendem de futebol, percebem, e para as equipas top, as melhores equipas do mundo, não compram meios jogadores, não compram só jogadores que atacam. Compram jogadores que atacam e jogadores que defendem. E quando tu encontras um jogador que é capaz de jogar por fora no corredor todo, que é capaz de fazer a lateral direita como fez contra o Miami, que é capaz de jogar numa linha A3 por fora, que é capaz de jogar, como tu disseste bem na segunda parte, vir um bocadinho para dentro ou para fora, trocando um bocadinho com o GI. Claro que esses jogadores, toda a gente os quer, mas também é preciso formá-los, é preciso educá-los, é preciso ensiná-los, é preciso perder, se calhar, alguns jogos, mas depois no final, como eu disse aqui a alguns colegas teus, eu não sou só avaliado no Palmeiras só pelos resultados. Em relação ao jogo, primeiro dizer-te que na primeira parte acho que o nosso adversário, porque muitas vezes nós pomos sempre a culpa no Palmeiras neste caso, porque na primeira parte não conseguiu, mas não conseguiu porquê? E para mim 2 razões. A primeira e fundamental foi a agressividade, a vontade com que o nosso adversário nos veio pressionar logo na primeira fase de construção. Portanto, eu na segunda fase eu fiz exatamente a mesma coisa, mas com jogadores diferentes. Demos uma saída a 3 na mesma, demos largura na mesma por um jogador por fora, metemos jogadores por dentro, não mudou absolutamente nada. O que mudou foi, os jogadores que faziam essas posições eram outros. Se calhar o jogador que deu mais largura pela direita foi o GI, o jogador que andou mais por dentro foi o Alá, mas o Alá também andou por fora com o GI por dentro. Se calhar, em vez de fazer uma estrutura de saída a 3 com zagueiro lateral, trás para a frente, fizemos uma estrutura com zagueiro, volante, zagueiro. E depois, claro, a forma como nós abrimos o jogo, não é? Às vezes é preciso uma bola que entrou dentro, um ressalto, um belíssimo golo do López, o quarto a mesma coisa, é muito mais mérito dele do que alguma coisa que tenha a ver com a estrutura tática, com a alteração tática, é por isso que eu estou no Palmeiras, e uma das coisas que eu lhes perguntei ao intervalo foi isso. Foi se nós individualmente os jogadores do Palmeiras não são capazes de fazer mais um bocadinho, foi quase que desafiá-los. Isto é o melhor que nós conseguimos fazer como equipa, isto é o melhor que tu consegues fazer, López, isto é o melhor que tu consegues fazer, Roque. Quase que desafiá-los, porque o treinador tem responsabilidade tática, e essa eu assumo, eles sabem, quando as coisas não estão pela tática, eu digo-lhes, o problema hoje foi o treinador, que o treinador não ajudou os nossos jogadores, mas eles também sabem, como jogadores de Palmeiras, têm que ter coragem, têm que ser audazes, têm que arriscar, têm que assumir que somos uma equipa muito jovem comparada com as outras que lutam pelos mesmos objetivos, mas que apesar dessa juventude temos que amadurecer com estes jogos, e acho que fizemos uma segunda parte belíssima a todos os níveis, na atitude competitiva, na coragem, na forma como nós também envolvemos o público connosco, porque na primeira parte já havia isso não ajuda absolutamente nada o Palmeiras, é isso que eu digo aos nossos torcedores, puxem pela equipa, sobretudo nos momentos do falhou um passe, falhou um mau domínio, e já é difícil para o jogador porque falhou, porque não quer falhar e falha, ainda vai ter que levar com o subido do torcedor que gosta dele e que quer que a gente ganhe. Foi o que eu lhes disse ao intervalo, nós jogamos de dentro para fora. Portanto, nós temos que puxar pelo nosso público, pelos cortes que fazemos, envolvê-los. Tem que ser a equipa a puxar pelo torcedor. Quando o torcedor puxa para a equipa, ajuda, e quando às vezes não puxa, porque é verdade, na primeira parte a performance não estava a ser tão boa, temos que ser nós a puxar pelo público, seja em que condições for. E acho que foi isso que os meus jogadores fizeram na segunda parte, foi um jogo espetacular, acho que na segunda parte a torcida
ou envolvemos a torcida através dos golos, através da dinâmica, através da atitude, através da coragem, e acho que fizemos uma segunda parte muito boa. Na primeira, não posso dizer que nós tivemos algum demérito, mas o nosso adversário teve muito bem. Aliás, o nosso adversário vem de 2, 3 resultados muito bons, muito bem treinado, com bons jogadores. Nos criou muitas dificuldades, sobretudo na primeira fase de construção, e nós não conseguimos. E algumas vezes tivemos que bater a bola para a frente porque não tínhamos opções, fruto da pressão do nosso adversário. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Você falou um pouquinho sobre essa performance do primeiro tempo, né? E no segundo talvez tenha ficado o recado de um Palmeiras que é o líder do Campeonato Brasileiro, que tá vivo ainda em todas as frentes. Mas ainda voltando no primeiro tempo, você falou sobre a conversa para tentar desafiar um pouco mais os jogadores, né? Para tentar puxar um elenco que obviamente pode render mais do que rendeu no primeiro tempo. Para você, esses 45 minutos iniciais de hoje também, eles também estão ligados a um certo tipo de falta de criatividade, passividade dos jogadores diante de um jogo que valia muito para o Palmeiras, principalmente pelo resultado de ontem do Flamengo? Qual é a leitura também que você faz? Olha, é muito difícil aqui no Brasil falar em rendimento. Porque, de uma forma geral, vocês nunca fazem o contexto. Nunca fazem o contexto de semanas para treinar, nunca fazem o contexto de tempo para recuperar. E onde se nota isso? Quando vês uma equipa que falha cruzamento, que falha passe, que não chega na pressão no tempo certo, há uma coisa que falta. Falta energia física e clarividência mental. E quando a gente fala, não há hipótese. No Brasil, todas as equipas, não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vão passar por períodos durante o ano bons e ruins. E quando aparecer esses ruins, quando não der para ganhar com essa criatividade, com essa magia que os jogadores de Palmeiras têm, porque eu não digo, olha, hoje toma lá a magia, treinador, agora tira. Não. O próprio contexto do futebol brasileiro proporciona que os jogadores muitas vezes joguem cansados. Já falei nisso 500 vezes. Viagens, tempo de descanso, falta de treino, gramados diferentes. Não há como. E depois tu tens que tentar trocar 1 ou 2 para jogar na máxima, fazer gestão de energia para tentar jogar na máxima força. Por isso é que eu falo, mas quem é que no futebol brasileiro consegue manter uma consistência o ano todo a jogar sempre bem? Nem o Chelsea, nem o City, nem o Barcelona conseguem, fará aqui. Portanto, isso é normal. Eu digo aos jogadores, não se desesperem, estamos a jogar mal, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vamos trabalhar, vamos recuperar, vamos ganhar, mesmo quando as coisas não estiverem a correr tão bem em termos dessa criatividade que nós sabemos que o Palmeiras tem, mas não é porque o treinador lhes tira. É porque o contexto do futebol brasileiro faz com que as equipas muitas vezes não consigam jogar no seu potencial máximo. Quantas vezes eu não vos falei do Mundial? Só que há uns que querem ouvir e contextualizam. É normal que quando estás 3 ou 4 ou 5 dias que dás tempo para recuperar os teus jogadores, frescura física e mental, que depois tu vais ver essa criatividade. Claro que por muito que diga, agora o treinador chegou ao intervalo e toma lá. Não. Claro que a atitude mental também conta. Agora, os 2 golos que o López fez têm a ver com o quê? Agora diga-me, pode-me ajudar, tem a ver com o quê? Com a qualidade individual desse jogador, por isso é que ele está no Palmeiras. Por isso é que nós pagámos 8 milhões e ele agora vale 50. Mas tivemos 3 anos aqui à espera dele, com 2 anos toda a gente a assobiá-lo e a mandá-lo embora. Ou é mentira o que eu estou a dizer? Isto, meu amigo, é assim que funciona e não vai mudar. O que é importante é nesses momentos de frustração, de derrota, como foi contra o Fluminense, espera aí, mas parece que a classificação está ao contrário. Não estou a entender. Digo aos jogadores, olha, venham aqui, olhem para aqui. Não se deixem enganar por aquilo que vocês leem. Porque aqui as notícias compram-se e vendem-se. Não se deixem enganar, é assim, olha, o resultado é este. Mas também não lhes disse, não vamos passar a responsabilidade a ninguém. Ela é minha e é vossa. Temos que fazer mais e melhor. Mas o adversário também não joga. O Fluminense não presta. O Fluminense não compra jogadores caros. O Fluminense não tem uma boa equipa. Tem ou não tem? Então porquê é que eu estou sempre a desvalorizar quando o Palmeiras não ganha? Quer dizer, os adversários são todos fracos quando jogam contra o Palmeiras? Esta primeira parte foi porque o Palmeiras foi fraco? Porquê é que não se dá mérito ao Vasco que veio aqui e na primeira fase pressionou logo com uma forma fantástica o Palmeiras que não deixou jogar? Agora, quando eu quero e escolho aquilo que eu vou, quando olho para um jogo e escolho só aquilo que me interessa, dizer, pois, na primeira parte o Palmeiras hoje não jogou bem. Não jogou. Então, e na segunda parte fizemos 4 golos. Ei, mágico. Palmeiras mágico. Não, é o mesmo equilíbrio. Perceber que se calhar na segunda parte alguém vai falar aqui que o nosso adversário tinha menos um dia do que o Palmeiras de descanso, ou não tinha?
Vocês não acham que isso é uma vantagem tremenda para o Palmeiras? Não achas isso injusto? Que deviam todas as equipas aqui... Por isso é que eu vos falo que muitas vezes o campeonato é condicionado pelos calendários que saem. Ou não é muito mais fácil termos 3 dias para recuperar, para jogar? Nós tínhamos 3, o nosso adversário só tinha 2. Portanto, era perfeito, eu disse isso, é perfeitamente normal que na segunda parte o nosso adversário perdesse pilhas. Porquê? Porque o calendário não ajuda. E é diferente. Quantas vezes vocês já ouviram, e desculpem-me o desabafo, o treinador de Palmeiras dizer, não é para o Palmeiras, é para todas as equipas. No mínimo 3 dias. Aqui é 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias. Depois tens um azar de ir ao Equador, depois vais a Fortaleza. Isto pode condicionar um momento da época. Alguém fala nisso? Vocês acham que alguém quer saber disso? Quer o resultado. Perderam, jogam uma vergonha, o treinador não presta, os jogadores são... Alguém vê o contexto? Alguém avalia o contexto? Alguém se preocupa com isso? Agora... Nestas condições, podem ter a certeza absoluta. Um vai ganhar e os outros todos vão perder. Isso podem ter a certeza. Um vai ganhar e os outros todos vão perder. Só ganha um. Abel, Marcelo Bigato, da Rádio 105 FM. Eu acompanhei de perto muito o Palmeiras aqui no passado. Eu estava aqui no gramado aqui da Arena, quando o torcedor palmeirense comemorava gol do Santos para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E o futebol ele tem uns ciclos, né? Já teve o ciclo do São Paulo do Tele, Corinthians do Tite, Santos do Neymar. E hoje tem Flamengo e Palmeiras que são protagonistas. Minha pergunta para você é a seguinte. Na sua opinião, por que o palmeirense, ao invés de viver, de desfrutar de talvez o melhor momento da história do clube, um jogo ruim, uma oscilação, ou um campeonato que não foi tão bem, pesa mais do que viver esse momento que talvez é o melhor da sua história? Olha, já há muito tempo que eu não me ouvi uma pergunta tão boa. Deixa-me dizer-te isto, estás a falar da realidade virtual? Da realidade virtual que está aí na vossa mão, ou estás a falar da realidade? Pronto, não é isso que eu sinto, nem é isso que os meus jogadores sentem. Se estás a falar da realidade da imprensa, né? A nossa torcida se juntou para mostrar como é que é a imprensa em relação ao Palmeiras. Estou a falar do que, por exemplo, que o teu colega tem ali na mão, o telefone. Estás a falar dessa realidade, que eu lhe chamo realidade virtual, que é estar por trás de um celular, ou da realidade que nós sentimos. E estás-me a dizer que é daqui eu sinto. Estou aqui, vai fazer 6 anos. Eu só tenho a agradecer por tudo que os torcedores me falam a mim e aos meus jogadores. Quando vêm falar comigo, nenhum até hoje, nenhum desde 2020, nenhum. Dizem obrigado por tudo que faz pelo Palmeiras. Continuo, não dê ouvidos a essa imprensa. Continuo, não deem ouvidos à imprensa. Continuo, não dê ouvidos à imprensa. Nós estamos a viver o melhor período da história do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi gigante, mas nunca foi tão consistente nos seus processos como é hoje. Isto é o que eu ouço todo aqui. As pessoas vêm falar aqui no olho. Não é atrás do telefone, é no olho. Já para não falar de respeito que tenho, e quem anda comigo sabe, eu não gosto de Palmeiras, mas vocês são... Não gosto de Palmeiras. O reconhecimento de tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, essa é a minha realidade. A realidade que vocês veem na imprensa, a realidade que vocês veem atrás dos telefones, essa. A imprensa vai, jogamos mal, tem que criticar, jogamos bem, tem que elogiar. Agora o palmeirense, que me dá garrafas de vinho, disse, eu não mereço tanto, não mereço isso. Que me enchem o CT de livros. Eu recebo, todas as semanas recebo 1, 2, 3 livros. E prendas que me dão que vocês nem imaginam. Eu não mereço isso, porque faço o melhor que sei com os recursos que tenho. Mas a minha realidade, não, desculpa, termos um ponto de vista diferente, não é essa que tu me estás a dizer, porque os palmeirenses... Não. A minha realidade é a virtual. É essa virtual que eu não sei se eles são do Palmeiras, se são infiltrados, não sei. É o que nós lemos aqui. Quando tu vais ao... eu digo, pá, não façam isso, não leiam, não vejam a rede social, isso mesmo, eu chamo-lhe a virtual. Eu gosto de torcedor genuíno, torcedor que vem, e eu até hoje, em 6 anos, isto é verdade o que eu vos estou a dizer, e os meus jogadores sabem, porque eles vêm e sentem onde vamos, a qualquer lado do Brasil, de norte a sul, só ouvimos obrigado, continuem, obrigado, continuem, obrigado, continuem. E o que eu digo aos meus jogadores, pá, vamos continuar a pedalar.
Vamos continuar porque vamos ganhar mais vezes se continuarmos a pedalar. E é isso que temos feito nos últimos 5, 6 anos. Temos ganho muito, temos perdido também, mas há uma coisa, nós estamos sempre lá a competir. Palmeiras contra, Palmeiras contra, Palmeiras contra, Palmeiras contra. Umas vezes ganha, outras vezes perde. É futebol. Mas essa é a minha realidade. Não é da rede social, nem a virtual, nem a da imprensa, que umas vezes critica, outras vezes elogia, que faz parte. Não é essa que eu sinto. Abel, boa noite. Will Ferreira, da Voz do Esporte. Pegando o contexto citado por você anteriormente, mais ou menos nesse período do ano, comecinho do segundo semestre, o Palmeiras teve um período de 30, 45 dias nos quais os resultados apareciam e era um momento no qual, na visão da torcida, da imprensa, o time jogava bem, o time jogava plasticamente bem. Como foi esta segunda parte hoje, não foi? Isso, exatamente. E é essa a pergunta. É justo dizer que essa segunda metade de jogo é o fator determinante para que o Palmeiras encontre novamente ali o resultado, a exibição que toda a torcida espera? Não, é os jogadores jovens que o Palmeiras tem, os jovens e mais frente, assumirem a pressão de ter que jogar para primeiro lugar de todos os jogos. Ponto. Ponto. Jogar como se fossem amadores. Sabem? Jogar como se fôssemos amadores. Com paixão só. Não pensar na cobrança, porque nós... jogar como se fôssemos amadores. Meter o coração lá dentro, meter a nossa técnica, não pensar isso, não ganharmos isso, não sei o quê. Jogar como se fôssemos amadores. Com prazer, com paixão. Que é isso que acontece muitas vezes aos moleques quando saem da base e começam a ser pagos, começa a vir a pressão, porque agora sou pago e agora tenho que entregar, e se não entregar depois não vai haver dinheiro para a minha família, e se eu não jogar bem não vou roubar contrato, se não roubar contrato... E isto cria uma pressão nos moleques e mais velhos, porque uma boa parte deles sustenta uma família atrás, e sabem que precisam da performance, para que os contratos melhorem, para que a vida deles continue a evoluir, porque se não ganhar o Manel, Joaquim e João vai criticar. Eles têm que estar preparados para que joguem como amadores, com paixão, com coragem, com risco. Se ganhar, ganhamos, se perder, perdemos, é futebol, isso não vai mudar nunca. E às vezes precisamos, e eles precisam de ouvir, mas eu sou mais novo, não quero saber. Nós estamos aqui para jogar futebol, estamos aqui para proporcionar espetáculo, não é para jogar com medo. E às vezes o que acontece a estes jogadores, se não ganhar, temos que ganhar hoje, temos que ganhar hoje, se ganharmos hoje, vamos para primeiro, e é isto depois que tolhe o passe, tolhe o remate, sabe quando a gente está no estado de flow, parece que sai tudo em vu. Cabeça limpa, corpo são, sai natural. Agora que a gente começa a pensar, não, eu tenho que, às vezes tenho que pegar leve comigo mesmo. Muitas vezes esses jogadores que vocês vêm a passar maus momentos de forma é porque se cobram demais. É porque se cobram demais. Eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso. E sabem o que é que acontece? É exatamente isso que acontece. Vão errar, vão falhar, vão jogar mal, vão ser criticados. É exatamente o oposto, que se dana. Para não dizer outra coisa, que se dana. Jogar futebol tem que ser um prazer. Claro, como é que tu vais dizer, mas jogar como amador? Mas nós não somos amadores. Pois não somos amadores, mas o espírito tem que ser esse. É jogar livre, é jogar solto, é jogar leve, é arriscar, é falhar e tentar outra vez. Só que muitas vezes isso fica tão pesado na cabeça dos jogadores, por isso é que eu vos digo, eu não concordo. Que as pessoas digam, no Brasil só tem A e B. A e B? Vocês não viram ontem o Cruzeiro a jogar? A e B? Belíssima equipa, muito bem treinada, estão a brincar comigo. Compraram um jogador de 40 milhões de euros, tem uma equipa belíssima, e podia falar o próprio Vasco. Porquê que o campeonato brasileiro é o mais competitivo do mundo? Por isso é que eu não aceito. Quando dizem, só tem o Palmeiras e o Flamengo. Espera, e o Fluminense não joga? O Fluminense derrotou o Palmeiras. Em casa, a jogar em casa, é das melhores equipas a jogar em casa. E nós agora vemos, por exemplo, o Atlético Paranaense, top, uma equipa que está top, e vai lutar, sabem porquê? Quantas competições tem? Alguém fala disso? Estão muito bem, pois estão. Muito bem treinada, muito bem orientada. Uma linha de 3 ou de 5, depende, como ele. Espetacular. Mas treina e joga. Tem uma competição. Claro que vai dar luta até ao fim. Claro que vai dar luta. É isto que eu às vezes tento fazer com que vocês se despertem a vocês a reflexão do que é uma equipa que joga, que está em todas, ou que é uma equipa que
que joga para uma competição, que treina, joga, descansa, recupera, treina, joga, e uma que está pum, pum, sempre lá dentro, timba, 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 neste contexto que te estou aqui a dizer. E depois, claro, vem um passo errado, vem outro, começa a pesar aqui, começa a pesar na cabeça, começa a pesar no corpo, o cruzamento sai para fora, o remate sai para fora, o passo sai para fora. Depois olhamos para o jogo, como é que é possível? Esta equipa não pode jogar melhor. Claro que pode jogar melhor, eles sabem disso, mas que condições é que nós lhes criamos para jogar melhor? Quantas vezes a gente não chega aqui às 4 e 5 da manhã? Alguém tem filhos? Alguém tem filhos aqui? Alguém sabe o que é que acontece quando os filhos não dormem? São chatos para... Só noção. Até vocês acham que eu e os meus jogadores, quando não dormimos, no outro dia está tudo bem? Está tudo fresco? Em 2 dias? O que aconteceu agora com o nosso adversário? Se fosse ao contrário, se calhar eu estava aqui e estava a dizer, vocês querem o quê? Vamos jogar a casa do Palmeiras com 2 dias de recuperação? A minha equipa aguentou 45 minutos a top, viram ou não viram? Agora na segunda parte, o que vocês querem? Viajamos, jogamos fora, 2 dias, fora, jogar fora, o que é que vocês querem o quê? Se calhar, se esta equipa tivesse mais tempo de recuperação, íamos, a primeira parte já foi difícil, se tivesse essa energia, a bateria toda cheia, ia ser até ao fim assim, ia ser difícil. Que foi o que aconteceu com o Internacional, viram com o Internacional quando veio aqui, como é que foi? O próprio Atlético... O que é que eu vos quero dizer? O futebol brasileiro tem uma coisa boa, ajuda todos a ser melhores. Porque nos cria dificuldades a todos os níveis, técnico, tático, físico e mental. Quem triunfar aqui, está pondo para triunfar em qualquer parte do mundo. Está bem? Abel, Felipe da Rádio Energia, eu queria que você falasse ainda sobre... Já tenho falado muito, tem que ser 10 minutos. Eu falo... Em relação a uma possível saída do Alan, você já disse em alguns momentos na temporada que não gostaria de perder jogadores titulares. Se o Alan realmente for negociado, o Palmeiras vai contratar outro jogador para a posição ou você vai encontrar uma solução caseira? Eu não queria muito falar sobre ele porque eu não sei o que é que vai acontecer. Mas como eu também não fujo de perguntas, o que eu te sei dizer é: se o Alan sair, uma coisa eu te garanto, podemos perder qualidade, mas não vamos perder competitividade. Isso eu dou-te a minha palavra. Se vamos buscar ou não, vai depender do mercado. Agora 40 milhões para um jogador... Parabéns para a Comissão Técnica, parabéns para a formação do Palmeiras, parabéns para a nossa Presidente, parabéns para o nosso Diretor. Agora, se vai ser vendido ou não, não sei. Neste momento é nosso jogador. Portanto, é isto que eu tenho para dizer. Nem é o primeiro, nem é o segundo, nem é o terceiro, nem é o quarto, nem é o quinto. Quantos jogadores já vendemos aqui, deste nível? Não, enquanto ele for jogador do Palmeiras, conto com ele de manhã, à tarde e à noite.